em 2019. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será, aí temos aí as alternativas. Bem, essa é uma questão bem difícil, é um nível muito alto para uma prova do Enem, confesso. Mas vamos lá, como é que a gente resolve essa questão? O que vocês devem observar aqui é que a gente tem um movimento circular, ok? Então a gente tem um movimento circular e também um movimento retilíneo uniforme ao longo de Y. Então ele vem fazendo isso aqui, ó. À medida que ele vai girando, ele vem andando para frente. E isso forma essa forma aqui, essa trajetória helicoidal. A solução dessa questão ela vai partir da ideia de que se você entender que o movimento circular é devido a uma força magnética, a gente começa essa questão da seguinte maneira. Como ele está girando, tá? Então você vai dizer que a força relacionada ao campo magnético, tá? Que a gente normalmente chama de B, a força magnética ela vai ser igual à força centrípeta, por conta da ideia da rotação. Sempre que você tem uma rotação, um movimento circular, uniforme, certo? A velocidade de rotação é constante, você vai ter então a força centrípeta aparecendo. E aí a força magnética ela é dada por QVB. É como se calcula a força magnética. Enquanto que a força centrípeta é dada por mv² sobre r. Como a gente pode observar aqui, eu tenho uma dependência da velocidade, que gira, e aqui eu tenho uma velocidade também, que é a mesma velocidade, a velocidade tangencial. Então aqui eu já posso simplificar, e eu vou ter que QB é igual a mv sobre R. Sobre R. Sobre R. Tá aqui. Certo? A princípio, o que foi pedido na questão é que a gente expressasse como calcular a massa em termos de Q, de B, de N, onde N é o número de voltas que eu vou ter, né, como se fosse espiras, número de espiras, e T é o tempo que ele vai fazer para correr todas essas espiras. Note que se eu tiver muitas espiras, o T também aumenta, ok? Existe uma relação entre N e T. Bem, a ideia é a seguinte. Essa expressão aqui, a princípio, ela já tem o Q, já tem o B, porém, está sobrando aqui a velocidade e o raio. São dois termos que eu não posso ter na minha resposta final. A princípio, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que escrever essa velocidade e esse raio de uma outra maneira. E aí eu tenho que pensar o seguinte, existe alguma relação matemática que vincula a velocidade de rotação, certo? A velocidade na questão ali, a velocidade de rotação não, a velocidade tangencial para dar uma volta completa. E o raio, existe alguma relação? Existe. Eu tenho o seguinte, a velocidade, aqui eu vou estar resolvendo para a velocidade ela vai ser igual a volta completa, qual é o trecho percorrido em uma volta completa? É exatamente 2πr. Note que aqui eu consigo fazer um vínculo entre a velocidade e o r. É a volta completa dividido pelo tempo que leva para dar uma volta completa, que é exatamente o período. Aqui eu consigo ver uma relação, note que aqui eu tenho dois parâmetros que a princípio, eu não posso ter na minha solução, que tem que ser Q, B, N, T. V e R não pode estar presente. Eu tenho dois parâmetros desconhecidos, eu tenho uma expressão que vincula os dois, o V com R.
E aí o que eu posso fazer? Eu vou usar essa expressão aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui ó, no lugar de R e vou usar essa expressão aqui. Vou isolar o R, jogo o R para cá, então eu vou ter que o R vai ser igual a MV dividido por QB, correto? Esse aqui é uma definição para R, substituo aqui, então eu vou poder escrever, vou apagar já o R aqui direto, vou aproveitar o espaço, no lugar de R eu vou escrever MV sobre QB, correto? Bem, dando sequência, o que eu posso observar é o seguinte, o V corta com V. E aí eu já eliminei numa tacada só, tanto R, que aqui essa expressão não tem R, quanto V, porque essa expressão passa a não ter V. Aqui vai sobrar 1, né? Então eu pego esse período aqui, ó, note que o período é uma nova variável que apareceu, mas que também eu não posso ter. Cuidado para não confundir esse tempo aqui, que é de tempo, com esse T aqui de período. Em geral, na física a gente costuma usar o T minúsculo para se referir ao tempo e o T maiúsculo para se referir ao período. São grandezas diferentes, certo? Período é o tempo que leva para dar uma única volta. E o tempo aqui é o tempo total, para ele sair daqui até aqui, passando por todas as voltas, correto? Então, eu vou pegar o período e vou jogar aqui para o outro lado. E eu vou ter que o período vai ser igual a 2π vezes m, cortou o V, né? O período foi para o outro lado, sobre QB. Para finalizar a nossa expressão, note que aqui eu já tenho o M, que eu vou precisar, porque a princípio, quando eu isolar o M, eu vou achar a minha resposta, só que aqui eu tenho o período, e o período não pode estar presente, só pode estar presente o QB, o N e o T. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, esse cara eu tenho que tirar, mas como é que eu vou tirar ele? Existe a seguinte relação. O período é o tempo que você tem para dar uma única volta. O que você tem aqui são várias voltas. Então, o tempo total, que é o Tzinho, ele vai ser igual a N vezes, que é o número de espiras que eu vou ter, vezes o período. Por quê? Se ele leva 5 segundos para dar uma volta, por exemplo, e aí eu tenho 5 voltas para passar, então o tempo total vai ser 5 voltas vezes os 5 segundos e o tempo total vai ser tipo 25 segundos. Isso no exemplo. Então o Tzinho, o T de tempo, ele vai ser igual a N, a quantidade de espiras, que não está definida, é um N qualquer, vezes o período, que é o tempo que leva para dar uma única volta. E aí eu vou ter essa expressão aqui. Logo, o T, ele vai ser, a princípio eu vou pegar esse T e isolar ele, né? Eu posso no lugar posso escrever o T como sendo o T maiúsculo de período, o período como sendo o Tzinho sobre N, correto? Depois de montar essa expressão aqui, no lugar de T maiúsculo, eu vou colocar Tzinho sobre N. Note que Tzinho eu posso ter e o N também. E com isso, basicamente, eu finalizo minha questão, onde eu vou ter o seguinte. Daqui, no lugar do período, eu vou escrever Tzinho sobre N é igual, agora eu vou colocar tudo que tem aqui, ó, 2π vezes M dividido por Q vezes B. Como o que está sendo procurado é o valor M, eu tenho que isolar o M, né? E aí eu passo a ter aqui, como resposta final, que o M ele vai ser igual, aí eu vou ter aqui, ó, pega o Q e o B joga para o outro lado multiplicando, e o 2π joga para o outro lado dividindo. Então vai ficar QB, aqui tem um Tzinho de tempo, dividido, aqui vai ter 2π e um N embaixo, né? Que o 2π vai dividindo. Então vai ter 2π vezes N. E está aí com uma forma de escrever a massa em termos de Q, B, o T minúsculo e N. 2π é uma constante, então ela pode estar presente, constante não tem problema. E aí eu tenho aí a minha resposta. Ok? O que seria, dentre as nossas alternativas, a alternativa A. Bem, essa é uma questão bem difícil, tá? Dá muita volta, requer uma matemática, uma atenção muito grande, mas eu acredito que com prática vocês pegam um jeito fácil, tá bom? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!
Tchau!